Eu tinha perguntas que não eram respondidas. Eu li uma passagem da Bíblia e eu entendia de um jeito. E outras pessoas entendiam totalmente diferente, né? E eu fiquei assim, e agora? O que eu sigo? Meu nome é Matheus Orique da Silva, 23 anos. Sou do Rio Grande do Sul, Alvorada. Minha infância foi muito boa em requisitos com meus pais, sabe? Meus pais são muito bons pra mim. Mas eu não me sentia feliz, espiritualmente. E eu procurava algo que me trazesse felicidade. E eu não entendia por que as crianças da minha idade eram felizes e que eu não poderia ser, sabe? E quando eu fiz 8 anos, a minha avó ela me deu uma Bíblia. E foi estranho, porque eu não sabia ler direito. Mas no momento que eu folhava aquele livro, eu me sentia bem. Aquele sentimento de tristeza, aquela opressão, sumia enquanto eu lia. E eu achei interessante. Falei, tem algo de estranho nesse livro, né? Preciso saber por que me traz essa felicidade. E eu comecei a minha avó ela é católica, e aí eu comecei a seguir na igreja dela, sabe? E aí eu comecei a gostar, falava um pouco sobre quem era Jesus Cristo. Eu achei interessante. Mas eu nunca tive a minha felicidade, faltava algo. Mas eu tava desesperado, eu queria achar algo que me trazesse essa alegria. Mas aí eu conheci um amigo meu, ele falou, não, Matheus, você quer conhecer a Bíblia, essas coisas? Vamos lá que eu te mostro, eu te ensino. E eu gostei, falei. E é ali que realmente eu aprendi a ler a Bíblia. E eu sempre tive aquele sentimento de tristeza. Eu pensava comigo assim, nossa, eu acho que eu não sou digno, preciso me esforçar. Pra mim, se eu me esforçar, eu sei que eu vou sentir uma felicidade que eu procuro. Só que eu tinha perguntas que não eram respondidas. Eu li uma passagem da Bíblia e eu entendia de um jeito. E outras pessoas entendiam totalmente diferente, né? E eu fiquei assim, e agora? O que eu sigo? Qual é o caminho que eu devo seguir? E eu gostei da igreja deles, eu pude aprender um pouco mais sobre a Bíblia, então eu queria me esforçar para seguir lá. Eu tinha 15 anos e eu falei com meus pais se eu poderia me batizar, e aí meus pais disseram que eu não poderia me batizar naquela época. A melhor escolha que ela achava que era para mim só quando eu tivesse 18 anos. Que aí eu já teria uma mente formada, já saberia o caminho que eu queria seguir. Fiquei desesperado. Eu queria seguir Jesus Cristo, sabe? Era só ele que eu queria seguir. Por que tinha tanta dificuldade pra mim, sabe? E eu entrei em desespero, eu comecei a achar que eu não era digno de sentir o amor dele. Comecei a pensar que eu queria me aproximar dele, mas eu não poderia, porque eu sou indigno de sentir esse amor dele. Passou uma semana, eu já não aguentava mais, e eu realmente fiz uma oração pro Senhor. Quando eu fizesse 18 anos, ele me mostrasse o caminho que eu tinha que seguir, eu ia seguir. Sabe? Porque eu queria mostrar pra ele que eu era digno desse amor dele. Quando ele me mostrasse onde eu tinha que seguir, eu ia me esforçar para seguir. Tinha esse desejo de falar, não, eu sou digno, pai. Quando faltou 3 meses para me fazer 18 anos, eu conheci os missionários. E o mais incrível é que a minha mãe aceitou eles. E eles ensinaram a minha mãe um dia, aí eles vieram de novo e minha mãe falou, Matheus, tem 2 pessoas falando sobre Jesus Cristo. Quer ouvir? Eu falei, opa, quer? Quero ouvir sim. E aí eu comecei a fazer lição com eles, né? E eles começaram a me explicar sobre a igreja, me falaram sobre o livro de Mórmon. Quando chegou no livro de Mórmon, eu falei, não, isso aí é apostasia, meu amigo, isso não existe. Eu falei, cadê na Bíblia? Me mostra isso, eu quero saber disso aí. E aí, eles começaram a me explicar com amor, sabe? Foi algo muito legal, porque eles não forçavam nada a mim. E eles começaram a me ensinar. E chegou um momento que eles simplesmente falaram assim, eu posso mostrar pra você várias referências que contém, sabe? Mas você pode saber por você mesmo. E Deus, ele vai te responder a sua oração. E isso me tocou profundamente. Porque quando eles falaram que Deus responderia a minha oração, eu falei, caramba, eu vou fazer. Sabe? O meu maior desejo era que ele reconhecesse que eu era digno e que ele falasse comigo. Só que eu nunca conseguia sentir o Espírito, sabe? Eu queria que eu ouvisse uma voz. Eu queria ouvir uma voz. Pra ter certeza 100% disso. Porque o meu maior medo na minha vida naquela época era seguir um caminho errado. E eu nunca tinha visto falar sobre o livro de Mórmon, então eu tinha muito medo dele. E eu me lembro que eu peguei e olhei pro livro de Mórmon e falei assim, cara, agora eu vou saber se isso é verdadeiro ou não. Ou ele é verdadeiro ou ele não é. E aí eu me lembro que eu me ajoelhei na minha cama e eu botei o livro de Mórmon na minha frente assim, comecei, pai, o livro de Mórmon é verdadeiro? E eu comecei várias vezes. E eu comecei a ficar com medo porque eu pensei, olha, eu não tô sentindo nada, então ele já me respondeu, então eu não preciso ficar fazendo essa pergunta de novo. E eu comecei a ficar com muito medo de repetir essa pergunta. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu gostei e eu queria ouvir essa voz. Mas quando eu realmente decidi deixar esse medo de lado e realmente ouvir a voz dele, eu pude sentir um sentimento muito feliz, sabe? Eu tava muito triste, do nada eu fiquei muito feliz. E é esse sentimento que o Espírito fala com a gente. É algo que a gente não consegue negar, porque é uma força muito forte, sabe? E isso ninguém pode tirar de mim. Hoje eu sei que o Senhor ele falou comigo e que Ele me ama. Ele conhece o meu coração. E por Ele conhecer meu coração, Ele sabe exatamente quando eu precisava receber o Evangelho dele. E
É esse meu testemunho que eu tenho, sabe? Eu fui convertido pelo amor dele. Todas as pessoas podem ter esse sentimento. Isso não é um privilégio meu. Se eu tive, todos nós podemos ter esse sentimento. Eu sou o Elder Ourique. Eu sou missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.